Boa noite, sejam todos muito bem-vindos uma vez mais para mais um encontro de estudos sobre o tema que estamos examinando atualmente, que é a mediunidade curadora nas obras de Allan Kardec. Boa noite, meu caro André Sobreiro, meu grande amigo de Severínia, seja muito bem-vindo. Boa noite, Deja. Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui mais uma vez para estudo desses textos tão ricos, né? De Allan Kardec na Revista Espírita, principalmente, sobre a mediunidade curadora. Agradeço muito por estarmos aqui. Realmente muito gratificante estarmos aqui. Eu vou fazer a nossa prece de início, para depois darmos sequência, então, ao trabalho de hoje. Deus, nosso Pai de amor e de bondade, mais uma vez nos reunimos, Senhor, em vosso nome, para mais alguns momentos de leitura dos textos de Allan Kardec, de reflexões em torno desses textos, tendo em vista um aprendizado melhor possível sobre os temas que vamos examinando. Nós, como sempre, agradecemos, Senhor, por mais esta feliz oportunidade que nos é dada, uma reunião como esta, um encontro produtivo, harmonioso, alegre, agradável, e que nós consigamos sair dele hoje ganhando um pouquinho mais no nosso conhecimento doutrinário. Muito obrigado, Senhor, abençoai a todos nós, que os bons espíritos possam nos ajudar, e o nosso abraço e que bons espíritos estejam com todos aqueles que nos assistem, que nos prestigiam nesse momento. Que assim seja. Seja. Nós vamos agradecer aqui de início, como sempre fazemos, aos canais que retransmitem esse estudo, que dão publicidade a esse estudo. Canais YouTube do Centro Espírita Dona Rosa e da Livraria Espírita Rio Preto e fanpage Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, todos os três aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Nós estamos, como já foi mencionado, estamos estudando, então, os textos de Allan Kardec sobre o tema da mediunidade curadora. Textos muito amplos, muito profundos, muito numerosos, inclusive, como o André mencionou, não só nas obras mais conhecidas aí, como também nas revistas, e talvez principalmente nas revistas, nós vamos encontrar um vasto material de estudo em torno desse tema. Já estamos no nosso 11º encontro para tratar desse assunto. E antes de colocar o texto inicial, André, vamos explicar que o companheiro Henri Neto está com um problema de queda de energia lá na região dele, nos avisou há pouco, e que, havendo retorno da energia lá, ele vai se juntar a nós. Então, nós o esperamos aqui, se possível, a qualquer momento. Vamos lá, então. Semana passada, a gente terminou por esse texto aqui. Lembrando que a gente está examinando um artigo do Kardec, onde ele está apresentando algumas considerações sobre a mediunidade curadora do Zuavo Jacó. Tá? Então, vamos prosseguir aqui. A cura é obtida sem o emprego de qualquer remédio. Portanto, é devida a uma influência oculta. E porque se trata de um resultado efetivo, material, e que o nada não pode produzir alguma coisa, essa influência necessariamente deve ser alguma coisa material. Então, vamos voltar. É devida a uma influência oculta. Depois ele fala, essa influência necessariamente deve ser alguma coisa material. Então, não pode ser senão
um fluido material, embora impalpável e invisível. O senhor Jacó, não tocando no doente, não fazendo mesmo nenhum passe magnético, o fluido não pode ter por motor e propulsor senão a vontade. Ora, não sendo a vontade um atributo da matéria, só pode emanar do espírito. É, pois, o fluido que age sob o impulso do espírito. Sendo a maioria das doenças curadas por esse meio aquelas contra as quais a ciência é impotente, há então agentes curativos mais poderosos que os da medicina ordinária. Esses fenômenos são, por consequência, a revelação de leis desconhecidas pela ciência. Em presença de fatos patentes, é mais prudente duvidar do que negar. Tais são as conclusões a que forçosamente chega todo observador imparcial. O Kardec está dando uma pincelada inicial sobre essa questão, dizendo, ó, a cura existe. A cura foi confirmada, ficou uma coisa patente, houve mais de 3.000 casos, beirando 4.000 pelos textos anteriores. Então, isso, se não foi usado nenhum remédio, como todo mundo atestava, todo o pessoal que via atestava isso, se não foi usado, se ele sequer toca nas pessoas, então deve haver algo mais. E é um resultado material, porque existe uma cura. Não é uma cura meramente de uma doença emocional. Havia curas que eram pessoas que não podiam andar, pessoas que, enfim, várias curas materiais mesmo, né? Então ele fala, é uma influência oculta, então ela deve ser necessariamente material. Agora, então vai ser o quê? Não pode ser senão um fluido material, embora impalpável e invisível. Aí a gente vai chegando, ele vai chegando ao ponto. Ele fala, o Zoavo, o senhor Jacó, ele não toca, ele não faz, nem sequer ele movimenta mãos, como os magnetistas faziam lá, os magnetizadores faziam, ele nem mesmo faz nenhum passe magnético ali, ele não faz nada disso. Então, o que é que pode ser o fator impulsionador desse fluido? A vontade. A vontade não é um atributo da matéria, então só pode ser do espírito. Isso só pode emanar do espírito. Ok, muito bem. Então é um fluido que age sob o impulso do espírito. Beleza. E tinha mais uma informação. Muitas daquelas doenças que eram curadas ali estavam naquele rol de doenças que a medicina não conseguia curar. Então, Kardec diz, em vista disso, a gente tem que concordar que existem agentes curativos mais poderosos do que os da medicina ordinária, pelo menos naquele momento, porque a medicina não estava conseguindo curar casos que haviam sido curados ali, né? Então, havia algo mais, era preciso pensar sobre isso. São fatos patentes, então não adianta simplesmente negar, a negativa simplesmente não resolve. Passo para você, André. Interessante ver como que na maneira kardeciana de abordar, ele vai sempre colocando um elemento a mais e fazendo análise racional. A cura é obtida sem o emprego de qualquer remédio, portanto, é devida a uma influência oculta. Ó, primeiro elemento. E porque se trata de um resultado efetivo, material, não é uma cura, como você falou muito bem, Deixa, não é uma cura emocional, por exemplo, e que o nada não pode produzir alguma coisa, essa influência necessariamente deve ser alguma coisa material. Aí entra o conceito do fluido. Ainda intangível, porque ele vai falar aqui impalpável e invisível. Aqui a gente se lembra da Gênese, inclusive,
onde ele vai falar dos fluidos tangíveis e dos fluidos intangíveis, e vai dizer, vamos nos lembrar desse detalhe, que o movimento espírita não entendeu bem isso, que o perispírito ainda está entre os fluidos intangíveis. Então, toda aquela história, imponderáveis, enfim, toda aquela história que o movimento fala, que pesaram uma pessoa um pouquinho antes de morrer, depois pesaram depois da morte, deu não sei quantas gramas de diferença, é o peso do perispírito, isso é uma grande bobagem. Ele é imponderável, você não mede, você não pesa, senão seria fácil, né? Aí evoca um espírito mais evoluído, fala, ó, me vê 1 metro de fluido que eu estou precisando. Me vê 200 gramas de fluido dos bons aí, porque eu estou doente. Vai. Não é assim que funciona, tá? É impalpável, é intangível, é imponderável. Voltando para o texto, ele coloca mais elementos. Ó. Então, não pode ser senão um fluido material. E a gente sabe que fluido é matéria. Tá? Isso está definido no capítulo 14 da Gênesis. É a matéria elementar, é o princípio material. Embora impalpável e invisível. O senhor Jacob, não tocando no doente, não fazendo mesmo nenhum passe magnético, isso aqui nos leva lá para Mesmer, né? Onde ele acreditava, os magnetistas acreditavam que um organismo atuava sobre o outro. É óbvio que Mesmer não acreditava que os espíritos participavam do fenômeno. O fluido não pode ter por motor, por propulsor, senão a vontade. E aí vem mais uma dedução, né? Ora, não sendo a vontade um atributo da matéria, só pode ser da alma. E aí a gente vai entendendo, né, Deja, por que ele chega a dizer que o magnetismo e o espiritismo seriam ciências irmãs. Uhum. A gente vai encaixando as informações e vai entendendo, né? Porque o fluido só pode ser movimentado pela vontade. E a vontade não é um atributo da matéria. Então a gente vai juntando informações. O ponto de partida de ambos é a existência de alguma coisa que não é matéria e vai dar a propulsão a esse tal de fluido. É, pois, o fluido que age sobre o impulso do espírito. Então ele foi fazendo uma dedução, colocando elementos, eu acho isso extraordinário. E para fechar aqui o meu comentário, ele vai dizer aqui que as curas aconteciam para doenças, né, que a ciência era incapaz de curar na época. Então existia aí alguma coisa que ultrapassava em determinadas circunstâncias, e o zoavo Jacó não estava enquadrado nisso, né, alguma coisa que passava os limites da ciência da época. Talvez passasse, inclusive, os limites da ciência de hoje. Talvez as curas praticadas aí pelos médiuns curadores consigam curar algumas coisas que a ciência ainda tem dificuldade. Então, são fatos patentes. O que é patente? É facilmente perceptível, facilmente comprovável. Tá? Os fatos estavam lá. Veja. Maravilha. Podemos passar para frente, então, né? Bora. Agora é teu. Vamos lá. Qual a natureza desse fluido? É eletricidade ou magnetismo? Provavelmente tem um e outro, e talvez algo mais em todo caso. Talvez algo mais. Em todo caso, é uma modificação deles. Portanto, os efeitos são diferentes. A ação magnética é evidente, embora mais poderosa do que a do magnetismo ordinário, de que esses fatos são a confirmação e, ao mesmo tempo, a prova que ele não disse a última palavra. Não faz parte do propósito desse artigo explicar o modo de ação desse agente curador, já descrito na teoria da mediunidade curadora. Basta ter demonstrado que o exame dos fatos conduz ao reconhecimento da existência de um princípio novo, e que esse princípio, por mais estranhos que sejam seus efeitos, não sai do domínio das leis naturais. Então, vamos lá. A natureza do fluido, gente.
até lá no capítulo 14 da Gênesis, ela não é explicada com detalhes. E nós já sabemos hoje que a palavra fluido é utilizada para alguma coisa cujas propriedades não são totalmente conhecidas. Era utilizado na época, segundo os físicos ainda é. Alguns físicos, né? Lembrando desse detalhe, tá? Então, se você desconhece todas as propriedades, você vai investigando e vai descobrindo algumas. O que nós aprendemos em Espiritismo? Que a gente já sabe sobre fluido? Só a parte moral. Bons pensamentos emitem bons fluidos. Maus pensamentos emitem maus fluidos. Aí ele vai dizer que a ação magnética é evidente, embora muito mais poderosa do que o magnetismo ordinário, que é o magnetismo de Mesmer, né? Teoricamente, um organismo agindo sobre outro. Não se conseguia produzir as curas que se conseguia depois de entendida a mediunidade curadora. Tá? Aí ele vai encerrar dizendo: não faz parte do propósito desse artigo explicar o modo de ação desse agente curador já descrito na teoria da mediunidade curadora. Isso já foi explicado. Tá? A ação do fluido, combinação, a ação sobre matéria, tudo isso já foi explicado. Mas que havia ali um fato novo que a ciência desconhecia, isso estava na cara. Veja. Maravilha. Então, é muito boa a sua explicação. Eu vou só reforçar ou repetir alguma coisa aqui. Interessante o Kardec fazer esse comentário, que ele fala assim: a ação magnética é evidente. Pronto. Então, tá uma coisa que estava na cara, era óbvia, né? Embora mais poderosa que a do magnetismo ordinário. O que é isso? Ele já explicou, ele fala depois que não vai explicar, tal, porque já foi explicado. Muito bem. Há artigos, eu não me lembro que ano que é esse aqui, do Zoavo Jacó, não me lembro com certeza que ano que foi, mas em revistas anteriores tem essa teoria toda ela. É que nós não pusemos ainda esse texto aqui, eu acho. Mas ele vai aparecer mais para frente. A questão é que aqui ele está pondo exemplos de curas pela mediunidade curadora, e aparecem alguns comentários, como a gente já frisou anteriormente, são coisas que depois vão voltar e vão ser melhor explicadas, essa coisa toda. Muitos textos vão se repetir. Oi? Desculpa te interromper. É outubro de 1866. Aí que tá. Se não me engano, em 65, ele já tinha dado toda essa teoria na própria revista. Disso que eu estou falando. É mais ou menos isso, viu, André? Vai aparecer. Mais para frente vai aparecer. Porque a gente vai colocar tudo aqui. E é como a gente tem dito, eu estou repetindo agora. Como a gente tem dito, muitas coisas vão aparecer, já apareceram, vão aparecer de novo, tal, apenas para reforçar e também, por outro lado, para mostrar a consistência dos textos, que não vai haver alteração, vai ser sempre aquilo que ele falou lá atrás, está falando de novo, vai ser sempre assim. Agora, o que ele deixa claro aqui é o seguinte, ó, é mais do que o magnetismo ordinário. O que era o magnetismo ordinário? O que eles praticavam, os magnetizadores. O magnetizador é necessariamente um magnetista, embora nem todos os magnetistas fossem magnetizadores, né? O magnetizador é aquele que pratica, é aquele que vai lá e faz o processo, né? Mas o Kardec já estabeleceu com clareza que eles iam até a atuação de um corpo sobre outro corpo, que era o que o Mesmer entendia também. O Mesmer afirmava, na teoria dele, nos livros que ele escreveu, inclusive, ele dizia que dos corpos da natureza, o que melhor atua sobre um corpo humano é outro corpo humano. Ele defendia com tal ênfase a questão do magnetismo do corpo sobre o outro corpo, que ele chegou a falar isso, né? Mas até então, antes do surgimento do Espiritismo,
sabia-se apenas do magnetismo limitado a isto. Um homem agindo sobre outro homem, ou seja, um encarnado sobre outro encarnado. Com o surgimento do Espiritismo, por isso que o Kardec de vez em quando fala que são ciências irmãs, que se complementam, e não sei o que, não sei o que lá, é nesse sentido só. Tem nada a ver com a doutrina, com a filosofia espírita, tem nada a ver uma coisa com a outra. É nesse sentido aqui, da cura, do magnetismo, que aí se descobriu, então, o lado que antes era desconhecido do magnetismo espiritual, que é aquilo que vem dos espíritos desencarnados. E como os espíritos encarnados, em boa parte deles, eles estão numa condição muito melhor que a nossa, pega aí um espírito de segunda ordem, por exemplo, ele vai projetar um fluido de uma qualidade muito superior àquela que qualquer um de nós encarnados poderia projetar. Daí que elas são muito mais poderosas, essas curas, muito mais potentes, muito mais eficazes. É por isso que ele fala assim, ó, embora mais poderosa que a do magnetismo ordinário, de que esses fatos são a confirmação e, ao mesmo tempo, a prova que ele não disse a última palavra. O quem? Quem não disse a última palavra? O magnetismo ordinário, aquele que eles conheciam, que era preciso ir além. E sabe por que também que ele coloca isso aqui? Porque dentro da área do magnetismo, entre os magnetizadores, os praticantes, muitos não aceitavam o magnetismo espiritual, a participação de espíritos. Isso aí também foi uma questão que precisou ser tratada na época ali. Muitos não aceitaram isso. Eu e o André já fizemos aqui, André e eu, já fizemos no estudo da revista, bem lá atrás, né, André? Porque tem um artigo em 58 que nós abordamos aqui nesse estudo da revista Espírita, exatamente sobre isso, sobre magnetismo e espiritismo. E nós aprofundamos bastante, você lembra disso, né? Aprofundamos Sim. bastante essa questão. Agora, depois ele vai dizer assim, eu não vou explicar aqui, porque isso já foi explicado. Sim, como o André acabou de mencionar, é de 67 esse artigo, né, André? 66. 66. E se não me falha a memória, numa das revistas de 65, ele já havia dado a teoria completa desse estudo. Agora, o que ele diz nesse instante aqui é isso: ó, basta demonstrar que o exame dos fatos comprova, né, conduz ao reconhecimento da existência de um princípio novo. E que, por mais estranho que sejam os seus efeitos, está dentro do domínio das leis naturais. Para mim, tranquilo. Quer falar mais alguma coisa, André? Não, eu vou trazer a questão da Luísa, se você não se Pode trazer. importar, deixa. Opa, manda bala. Ela fala assim, mas sempre há influência dos espíritos, não é? Eu vou trocar influência por participação, tá? Só trocando uma palavra pela outra para ficar mais claro. A menos que não seja isso que ela quer dizer. Aí ela esclarece para a gente aí. Então, Eu acho que é. a gente acredita, Luísa, que a partir do momento em que você se concentra para ajudar alguém, os bons espíritos vão participar. Então, aquela divisão de Allan Kardec, magnetismo humano, magnetismo espiritual e magnetismo misto, ela é didática, embora o magnetismo humano ele não seja impossível. Tá? Não quer dizer que eu não possa ajudar uma pessoa sem a participação dos espíritos, mas a gente acredita que a partir do momento em que a gente se propõe a ajudar, por ajudar, sem interesse pessoal, os espíritos vão participar. Então, aquela divisão seria didática. Para dizer o quê? Que o ser encarnado tem o seu magnetismo também. Tá? Então, existe a parte do magnetizador, mas a gente acredita que, por uma questão didática, vamos dizer assim, Kardec cita os três, mas se a gente se propõe a ajudar, a gente acredita que os bons espíritos vão participar e vão colaborar no processo. Deja, complementa se você puder. Isso faz todo sentido. Ela está mencionando aí, é do livro dos médiuns, né?
porque lá a gente tem essa informação que, quando ele está falando dos tipos de médiuns lá, né, tipos de mediunidades, ele passa meio por alto sobre mediunidade curadora, né? Nós estudamos lá, acho que no capítulo 16, se não me engano, 17. Mas ali fica dito, é exatamente isso que a Luísa está ponderando. Os espíritos... ali tem um texto assim, eu me lembro... Nós vamos trazer esse texto aqui, inclusive, mais para frente também. Está no projeto aqui. O magnetismo reside, sem dúvida, no homem. Mas quando ele se propõe, o homem se propõe a magnetizar pelo bem, os bons espíritos que simpatizam com essa causa se juntam a ele e reforçam a sua força fluídica, modificando o seu fluido, direcionando, dando a ele qualidades que eventualmente ele não possua, etc, etc. Ok? Então, é uma coisa mais ou menos lógica, isso que o André acabou de ponderar, e que a Luísa também está defendendo. Eles, quando nós nos movimentamos para o bem, objetivando o bem, é racional supor, é bem razoável supor que bons espíritos vão se juntar à nossa causa para poder ajudar. Mas aí entram alguns fatores que é preciso ponderar. Inclusive, tem um lugarzinho lá que o Kardec pergunta, mas tem magnetizador que não acredita nos espíritos, e até os espíritos, quem responde ali fala assim, você acha que os espíritos só atuam ajudando a quem acredita neles? Eles atuam pelo bem. Ok, isso tudo fica muito claro, inclusive é tudo muito lógico, não resta a menor dúvida. Agora, é preciso a gente ter alguma reserva aqui, André, a meu ver, assim, ó, a ação magnética é evidente, embora mais poderosa que a do magnetismo ordinário. O que acontecia muitas vezes, e ficou comprovado que quando os espíritos atuam, a força, a eficácia do processo se torna maior. Não resta dúvida de que há casos em que atua apenas o magnetizador humano. E fica demonstrado isso. Senão o Kardec não diria isso aqui. Ó. Como é que ele iria comprovar que era mais poderosa do que a do magnetismo ordinário, se sempre houvesse a participação dos espíritos, mesmo sem o nosso conhecimento, mesmo sem nós pedirmos, etc, etc. Como é que ele iria constatar que a ação magnética, quando promovida pelos espíritos, era mais poderosa que aquela do magnetismo ordinário? É porque havia, sim, muitos casos em que o magnetizador atuava sozinho, em que não havia participação de espíritos. A gente entende isso muito bem, nós até comentamos isso aqui, não sei se da vez passada, a propósito disso, ou a propósito de alguma outra questão que surgiu, entram aí... foi aqui mesmo, até que o Kardec fala, ele não curou todo mundo, nós lembramos o caso que Jesus também não havia curado todo mundo, e aí nós entramos no mérito de cada caso, sabe? Lembra disso? Aquela questão de que, às vezes, no quadro provacional da pessoa, ainda não entra esse processo da cura total. Então, ele vai receber um alívio, vai receber um auxílio, vai receber algo ali que lhe proporciona uma melhora, tal. Mas não vai ser a cura total e menos ainda a cura instantânea. Então, em determinados casos, os espíritos não atuam porque eles conhecem bem a situação provacional daquele indivíduo, conhecem as provas solicitadas por ele, inclusive antes da reencarnação, e eles sabem que não devem interferir com aquilo ali por enquanto, que ainda faz parte do processo e que ele ainda não está pronto para ser curado. Então, o magnetizador ordinário, o magnetizador encarnado, vai atuar na medida da possibilidade dele. E vai ficar nisso. Ele vai receber uma melhora.
E talvez os espíritos até contribuam nesse aspecto, para que ele tenha uma melhora, uma força, alguma coisa assim, um alívio, mas talvez não se verifique a cura plena, a cura total, como ela poderia se verificar com a intervenção de espíritos bons. Eu penso assim. Eu vejo mais ou menos igual, Deja, tanto que eu me lembro de ter falado, não que seja impossível, né? Isso, você Que os falou. espíritos trabalhem, né? Deixem o magnetizador trabalhar por si só, né? Eu vejo da mesma forma. Maravilha. Então, sigamos. Por lá. Nos fatos concernentes ao senhor Jacó, por assim dizer, não foi mencionado o espiritismo, ao passo que toda a atenção foi concentrada no magnetismo. Isto tinha sua razão de ser e sua utilidade. Embora o concurso dos espíritos desencarnados seja um fato constatado nessa espécie de fenômenos, aqui a sua ação não é evidente. Razão por que dela fazemos abstração. Pouco importa que os fatos sejam explicados com ou sem a intervenção de espíritos estranhos. Espíritos estranhos, aqui ele quer falar os desencarnados. O magnetismo e o espiritismo se dão as mãos. São duas partes de um mesmo todo, dois ramos de uma mesma ciência, que se completam e se explicam um pelo outro. Dar crédito ao magnetismo é abrir caminho para o espiritismo e vice-versa. Aqui eu volto a ponderar. Você vê, o Kardec confirma, ele fala, é claro que a participação de espíritos encarnados é um fato constatado nessa espécie de fenômenos. É claro que é, mas não é uma coisa que você consiga evidenciar, né? Não é uma coisa que você consiga mostrar, porque é invisível o processo, né? Agora, o que ele fala no final é assim, aquilo que nós comentamos agora há pouco aqui e daquela vez que nós examinamos lá no artigo de 58 a questão do magnetismo e espiritismo, que ele fala, são ciências irmãs, se complementam, etc, etc. Dois ramos de uma mesma ciência. Volto a dizer, isso que está dizendo aqui, que se complementam, que se dão as mãos, se explicam, etc., é na questão do magnetismo. Porque o magnetismo, antes do espiritismo, o que existia? Era simplesmente um procedimento de cura. Não havia nenhuma filosofia em torno disso. Não há um corpo filosófico em torno disso. Então, quando ele compara magnetismo com o espiritismo, ele se limita a trazer à tona a afinidade entre as duas coisas sob esse ponto de vista, sob o ponto de vista da magnetização. A abstração total feita da parte filosófica do espiritismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. André? Aqui ele deixa claro, né, desde que num primeiro momento isso aqui tem que ser analisado do jeito que você falou. No primeiro momento é o fenômeno chamando a atenção para alguma coisa que excede, que vence, vamos dizer assim, os poderes ou as capacidades da ciência da época. E como você falou, é aí que o espiritismo e o magnetismo conseguem dar as mãos. Tá? É na parte científica. Uhum. Porque, por aquilo que nós discutimos no slide anterior. Tá? O atributo não sendo a vontade não sendo um atributo da matéria, só pode ser do espírito. Então, tem como ponto de partida a existência de alguma coisa que, através da sua vontade, vai dar impulso, ou impulsão, se você quiser, ao fluido. Então, como o Deja falou, é na parte científica. Parte filosófica, aí cada um anda para um lado. Nem sei dizer se o magnetismo tem alguma consequência filosófica ou não. Não me cabe fazer essa análise aqui. Tá? Então, nesse primeiro momento, não é
importante provar, né? Sob esse aspecto, tá, gente? Pelo amor de Deus, vamos entender bem isso. Não é importante provar a participação dos espíritos. Tanto que ele fala aqui, ó, aqui a sua ação não é evidente. O importante é dar aquele primeiro impulso, é mostrar que existem leis que sobrepujam aquilo que a ciência tinha dado, e essa dedução de Kardec de que a matéria não tendo vontade, isso aí só pode ser atributo da alma, e é o ponto onde o magnetismo e o espiritismo dão as mãos. Eu só reforcei o que você falou, deixa. Maravilha. Beleza, vamos seguir então? Esse é Agora meu, né? volta para você, né? É isso. Alguns chegaram a solicitar a sua prisão como impostor por abuso da credulidade pública. Entretanto, impostor é aquele que promete e não cumpre. Ora, como o senhor Jacó nunca prometeu nada, ninguém pode queixar-se de ter sido enganado. O que lhe podem censurar? Em que estava ele em contravenção legal? Ele não exercia medicina, nem mesmo ostensivamente o magnetismo. Qual é a lei que proíbe de curar as pessoas olhando-as? Que análise de Kardec. Como, malgrado as negações, havia fatos patentes de curas extraordinárias, quiseram explicá-los dizendo que o senhor Jacó agia, mesmo pela rudeza de suas palavras, sobre a imaginação dos doentes. Que seja, mas então, se reconheceis a influência da imaginação, um tal poder sobre a... Desculpa. Que seja, mas então, se reconheceis a influência da imaginação, um tal poder sobre as paralisias, a epilepsia, os membros anquilosados, por que não empregais esse meio em vez de deixar sofrer tantos infelizes enfermos ou lhe dar drogas que sabeis inúteis? Mais uma vez, que análise de Allan Kardec. Porque não havia nada que você pudesse censurar o tal do Jacó. Ele não prometia cura, ele não tinha lucro, ele não tinha vantagem nenhuma, ele não convidava ninguém para vir aqui, para vir ao lugar onde ele trabalhava, onde ele fazia as curas. Diz os textos anteriores, né, os slides anteriores, que ele nem aceitava muitas vezes agradecimento. Então a gente precisaria estar perguntando, né, a gente precisaria estar fazendo uma análise, Kardec certamente fez, né? Em que ele caiu em crime? Em que momento ele comete um crime? Em que momento ele comete o que nós podemos chamar de contravenção? Ah, não, o Kardec usou, inclusive, a palavra contravenção aqui, né? Em nenhum momento ele praticou medicina. Em nenhum momento ele receitou remédio. Nada. Nada, era às vezes só um olhar. E Kardec vai falar sobre isso no Livro dos Médiuns, que muitas vezes, muitas não, mas algumas vezes, bastava o olhar do médium curador para curar ou aliviar a pessoa. Aí na segunda parte ele fala: malgrado as negações, havia as curas extraordinárias. Fatos patentes. Patente é o quê? Comprovável. A pessoa entrou lá doente e saiu curada. E aí, aqui ele volta a citar, né, desde aquilo que é citado lá no artigo, né, que deu origem ao comentário de Kardec, da alegação de que o Jacó agia sobre a imaginação dos doentes. E aí eu gosto muito desse final dele, quando ele fala assim, então que seja. Mas já que ele age sobre a imaginação e consegue curar, aprendam isso. É porque vocês não curam também. Ao invés de ficar enfiando remédio nas pessoas que não cura nada. Então tá bom, vamos admitir momentaneamente que seja realmente uma ação sobre a imaginação. Mas a pessoa não sai curada, então aprende a curar desse jeito e para de ficar criticando o homem, gente. Vai lá, deixa. Mesma coisa.
Vamos pegar a parte de cima aí, ver se mais alguma observação a ser feita. Esse negócio de chegar a solicitar a prisão, tal, isso aí sempre foi assim, né? Todas as épocas, em todos os lugares em que aconteceu algo semelhante, sempre houve esse tipo de atitude aí. Isso aí, né? Não surpreende nem um pouco, né? Tanto que Agora, Jesus foi preso, né? pois é, você vê, mesma coisa. Agora, você fala assim, queriam prender por quê? Ninguém podia se queixar de ter sido enganado. Eu fui lá, que ele prometeu que ia me curar e não me curou. Ele não prometia nada, nunca prometeu. Que contravenção legal ele praticava? Nenhum, que ele não receitava remédio, o que ele fazia ali é que as pessoas iam a ele, apenas iam a ele, não havia nenhum caráter de consultório médico, nada disso, né? Então, onde o Kardec vai se basear? Que lei existe que possa proibir alguém de curar uma pessoa olhando para ela? Vamos começar a prender as pessoas por causa disso? Bom, se tivesse um determinado ministro naquela época lá, né? Um sujeito assim, mais ou menos igual eu, podia até ser, né? Como, malgrado as negações, quer dizer, apesar das negações, eles negavam, mas havia fatos patentes, todo mundo tinha visto. Curas fantásticas, extraordinárias, não tinha como negar. Era coisa que estava na cara, que tinha sido testemunhada por muitas pessoas. Então, se havia curas desse tipo, eles queriam minimizar. Mas isso aí, o que é isso aí? Isso aí ele faz porque ele age sobre a imaginação das pessoas, as pessoas saram. Pô, mas que beleza, então, como o Kardec vai falar, pô, mas que beleza, então, né? Se é assim, se é possível fazer isso, se vocês estão dizendo que é possível, por que vocês não fazem? Vocês deixam as pessoas sofrendo aí por meses e meses, não conseguem curar, dando remédio, fazendo um monte de tratamento doloroso, demorado. E se vocês sabem que é possível, sobre a imaginação, sarar um cara de um membro anquilosado, uma perna quebrada, do sujeito que está aleijado, não consegue andar, fazer ele andar, só agindo sobre a imaginação dele, por que vocês não fazem isso? Pô? Fazem isso também, então, ué. Vocês ficam aí dando uns remédios que não curam nada, fazendo coisa, cobrando dinheiro, tomando dinheiro. Só faltou ele falar, tomando dinheiro dos coitados aí, né? Que também tinha, que ele não falou, que ele era muito educado, né? Aí, só Mas é lembrando, isso. né, Teja, desculpa te atropelar, que alguns anos antes lá, a medicina usava no tempo de Mesmer, inclusive sanguessugas, né? Vixe, usava cada método lá que era, pelo amor de Deus. Porque muitas vezes eles achavam, gente, que a doença ela advinha de sangue ruim, sangue contaminado, então ele tinha que fazer uma sangria. Né? Tinha. Nada melhor que a sanguessuga, né? Sanguessuga, às vezes uma sangria direta, né? Você vai e faz um corte, deixa o sangue cair, depois tenta costurar, né? Não sei como é que funcionava na época, né? É. Essas Ah, suturas, né? Não é costura, é sutura. uma coisa Mas, fantástica. enfim, usava todo. Então, quer dizer, o cara cura só de olhar, mas mesmo assim eles preferem continuar botando sanguessuga. Pois é. Mas você percebe nisso tudo que sempre aí tem a inveja, né? Acima de tudo, a inveja, né? Acima de tudo, a inveja, né? Ó, o outro faz o que a gente não faz. Eu sou estudado, eu sou médico, como que o outro cura e eu não? Então vamos diminuir, vamos falar que o que ele faz é truque, que é isso, que é aquilo. Isso é que é a inveja, característica básica da inveja, né? É você achar que o que o outro tem não é, não vale, é imerecido, é injusto, é isso, é aquilo. Então você vai desfazer daquilo lá, né? Bom, vamos andar? Bora. Vamos andar mais um pouquinho então. Agora voltou para mim? É.
Disseram que a palavra de que o senhor Jacó não tinha. Disseram que a prova, que para onde eu vi palavra aí? Disseram que a prova de que o senhor Jacó não tinha o poder que se atribuía é que ele se recusou a ir curar num hospital, sob as vistas de pessoas competentes, para apreciar a realidade das curas. Tentaram levar ele por esse, tentaram aplicar esse golpe nele. Ó, vai curar lá no hospital. Lá está cheio de doente e está cheio de médico que quer ver você curar, né? Olha só. Aí o Kardec fala: duas razões devem ter motivado a recusa. Primeiro, não se podia dissimular que a oferta que lhe era feita não era ditada pela simpatia, mas um desafio que lhe propunham. Se numa sala de 30 doentes ele não tivesse levantado ou aliviado, senão 3 ou 4, não teriam deixado de dizer que isto nada provava e que ele havia fracassado. Esse era o primeiro ponto. Mesmo que 3 ou 4 levantassem. Deixa. Nesse caso aqui, né, para a medicina, teria que valer a quantidade, não a qualidade, né? Porque levantar 3 ou 4 em 30 já é um baita negócio. Sim, mas isso é uma hipótese que o Kardec levanta, né? Sim. Ainda que ele fizesse isso, eles iam falar que não tinha feito nada, né? Você tinha 30, você só curou 3, você é um banana, você é um fracassado. Enquanto você estava lendo, Deja, eu fui assimilando aqui e percebi mais uma similaridade, né, com a vida de Jesus, né? Ele também era colocado à prova com muita frequência, né? Gente, pelo amor de Deus, eu não estou querendo comparar o Zoavo com Jesus, não é isso. Eu estou dizendo que o homem de bem passa mais ou menos pelas mesmas situações, né? Da mesma forma que Jesus foi tentado, tentado não, desculpa. Não é a provação no sentido moral que o Espiritismo nos ensina, né? O que é perfeito não pode ser testado, diz a doutrina espírita. Então, por favor, vamos entender da forma correta. Mas da mesma forma que tentaram fazer muita pegadinha com Jesus, por exemplo, né, é justo pagar tributo a César ou não? Se ele responde que sim, os judeus ficam bravos com ele. Se ele responde que não, ele compra a briga com o Império Romano. E aqui está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Se ele vai lá e não cura, ou cura pouca gente, lembrando, como o Deja lembrou, é uma hipótese, mas se ele vai lá e cura pouca gente, era um fracassado. Agora vem a segunda hipótese, mas de qualquer forma ele estava sendo colocado ali, perto da forca, né? Com certeza. E foi por isso que ele recusou. Veja só, em segundo lugar, há um outro fator que o Kardec vai ponderar. Há que levar em consideração circunstâncias que podem favorecer ou paralisar sua ação fluídica. Quando ele está rodeado de doentes que lhe vêm voluntariamente, a confiança que trazem os predispõe. Não admitindo nenhum estranho atraído pela curiosidade, ele se acha num meio simpático, que a si mesmo predispõe. Ele é senhor de si. Seu espírito se concentra livremente e sua ação tem toda a sua força. E aí ele vai prosseguir. Se ele vai lá num ambiente desse tipo, um ambiente hostil, forçosamente carregado de vibrações contrárias, de fluidos contrários, de pensamentos contrários, de gente torcendo contra, porque era o que eles queriam, na verdade. Isso aqui era uma espécie de uma, como você falou de Jesus aí, uma espécie de uma arapuca que eles preparavam para ele. Quer dizer, o ambiente não era favorável. Um ambiente onde
os doentes já estavam lá no hospital, provavelmente já estavam, como fala quando o doente já está, que o médico já falou que não tem mais cura, é aquele não sei o que lá, não lembro agora. Desenganado. Desenganado, é. Você chega num local desses, você não tem uma proposta de simpatia adequada que vai favorecer a ação fluídica favorável, você não tem nada disso. Então, o que vai acontecer? Tudo vai ser desfavorável ao processo. Então, a sequência disso aqui é que vai nos interessar mais. Eu passo para você, André. Aqui ficou nítido, né, Deja, que se ele fosse até o hospital, ele encontraria um ambiente hostil. Sim. Gente precisando de cura, não tenho dúvida. Ninguém tem dúvida disso, né? O hospital é típico para isso, né? Para ter gente buscando cura. Mas essa maneira de ver dos médicos da época, né? Da ciência da época, essa maneira de tentar provar que ele estava errado, criaria um ambiente hostil e, por consequência direta, criaria um ambiente fluídico desfavorável. Sim. E um ambiente fluídico desfavorável para um espírito de terceira ordem, gente, atrapalharia muito, quando não impossibilitaria as curas. Talvez atrapalhasse um pouco, talvez impossibilitasse, né, de forma absoluta. O Kardec foi muito sábio ao analisar esse ponto de vista também, né? Que ambiente fluídico esse rapaz ia encontrar nesse hospital? Ele conseguiria se concentrar, fazer uma prece, ou, lembrando, né? Ele não era, não sei se ele era cristão, acredito que não, mas, evidentemente, relativizando aqui a prece, né? Dentro das características das crenças dele, né, do Zuavo, será que ele conseguiria fazer isso? Será que ele teria ali capacidade, não, teria condições de se concentrar, porque, segundo foi dito aí para trás, ele conseguia curar só com o olhar. Mas isso, evidentemente, num local favorável, tanto fluidicamente quanto emocionalmente para ele. Como está no último texto aí, né? Emocionalmente. Os caras vêm voluntariamente, vêm com aquela confiança, com aquela esperança, tá? Toda uma situação que predispõe à cura, né? Não só o ambiente fluídico, mas emocional, né, Deixa? Ou seja, um lugar onde o médium se sente seguro. Exato. E eu posso me concentrar, se eu precisar fazer uma prece, eu faço, se eu precisar impor as mãos, eu imponho, se eu não precisar, enfim. O próprio mundo sentimental dele ia ditando o que fazer, talvez a intuição de um espírito. Então, a ida ao hospital certamente não ofereceria isso, né? Principalmente, André, pela presença dos médicos ali que estariam torcendo contra. Porque ele estaria ali para curar pessoas que eles não estavam conseguindo curar. E aí entra todo aquele fator que nós já comentamos, né? Da inveja, da predisposição contrária. Como é que esse cara vai curar se nós não conseguimos? Aí a influência do meio que a gente estuda, né? No livro dos médiuns. Influência do meio, bem associado, deixa. Que, aliás, é um dos próximos capítulos do livro dos médiuns aí. Talvez não seja o próximo agora, o 20, mas está por perto. E vai ser um estudo importante quando a gente chegar lá, que associou muito bem, deixa. Vai ser isso mesmo. Vamos passar? Bora. Aí, ó, agora é seu. Esse voltou para mim, né? Numa sala de hospital, desconhecido dos doentes habituados aos cuidados de seus médicos, onde acreditar em alguma coisa além de sua medicação seria suspeitar de sua habilidade,
sob os olhares inquisidores, olha o termo que Kardec usa, inquisidores e zombeteiros de criaturas prevenidas, interessadas em denegrir. Você foi muito feliz nesse grifo, deixa. Que, em vez de apoiá-lo pelo concurso de intenções benevolentes, temeriam mais do que desejariam vê-lo triunfar, porque o sucesso de um zoavo ignorante seria um desmentido dado ao seu saber, é evidente que, sob o império dessas impressões e desses eflúvios antipáticos, ou seja, fluidos desfavoráveis, sua faculdade achar-se-ia neutralizada. O erro desses senhores nisto, como quando se tratou do sonambulismo, sempre foi crer que esses tipos de fenômenos seriam manobrados à vontade como uma pilha elétrica. Então vamos comentar esse aqui primeiro, depois eu leio o último. Aqui, a gente não pode esquecer das palavras de Kardec, salvo engano, no livro dos médiuns, né? Espíritos não são manipuláveis, gente. Fenômenos físicos, se você tiver sempre as mesmas condições, você vai ter sempre os mesmos resultados. Fenômenos espíritas ou espirituais, você pode ter as mesmas condições e não ter os mesmos resultados, porque o espírito pode não querer se manifestar, ou ele se manifesta do jeito que ele quer, e não do jeito que a gente quer. Então, a ida dele ao hospital ia complicar a situação bastante. E um cara que está ajudando tantas pessoas, né, Deja, não precisa ir lá ser provado, né? Se o trabalho dele é para curar e consolar, ele vai lá provar para os outros que ele tem capacidade para quê? Não, eu me mantenho aqui no meu ambiente onde eu realmente me sinto útil, né? André, ainda sem querer comparar com Jesus, mas era a mesma situação, quando pediu um sinal, né? Eu não vou dar sinal nenhum para vocês, né? Tem uma outra situação que, salvo engano, os apóstolos falam, né? Senhor, mostra-nos Deus. Fala, pô, eu sou o filho dele, estou aqui. Estou ensinando junto com vocês, estou curando, estou multiplicando o pão de onde não tem. O que vocês querem? O que vocês querem mais? Essas analogias com Jesus, guardadas as devidas proporções, elas são muito boas, né? Porque a gente vai perceber que toda pessoa bem intencionada acaba passando pelas provações junto ao seu trabalho no bem, né, Deja? Mas ele faz bem de não se submeter a determinados testes, né? Para que eu vou lá? Estão mal intencionados, vão tentar me complicar, vão tentar me desmentir. Eu vou ficar quietinho aqui fazendo minhas curas. Mas vamos lá, vamos ler a segunda parte. As curas desse gênero são espontâneas, imprevistas, e não podem ser premeditadas nem submetidas a um concurso. Acrescentemos a isto que o poder curador não é permanente. Aquele que hoje o possui pode vê-lo cessar no momento em que menos espera. Essas intermitências provam que ele depende de uma causa independente da vontade do curador e destroça os cálculos do charlatanismo. Então veja que às vezes o curador até tem vontade de curar, mas, gente, ele é médium, sem a participação dos espíritos. E aí entra aquilo que o Deja falou lá atrás, né? Situações provacionais do próprio doente, não é hora de curar, então vamos só aliviar. Para aliviar, talvez seja preciso, talvez não seja necessário que os espíritos entrem na jogada, aí vem o passe magnético, como o Deja falou muito sabiamente há alguns instantes, né? Deixa o magnetizador agir sozinho. Mas com fenômeno espírita, com fenômeno mediúnico, você não pode contar. Você não pode premeditar. Porque se o espírito não quiser se manifestar, você fica sentado lá, ou aí vem o charlatanismo, né, Deixa? Exatamente. Mas você vê o que ele fala no fim, destroça os cálculos do charlatanismo. Porque se o cara promete uma coisa e naquela hora lá ele fala, eu vou fazer, o espírito não comparece, ele está ferrado, né? Então, é complicado. Né?
Mas é o mesmo princípio, né, desde que ele fala lá, né? Você não conta com a participação dos espíritos de forma premeditada, de forma antecipada, né? Não, então. Se ele falar, se ele encasquetar que ele não vai se manifestar, que ele não vai produzir nada. E isso, às vezes, nós falamos isso pensando em reuniões mediúnicas do jeito que a gente conhece aqui no Brasil. Imagina para cura, né? Sim, imagina para cura. Acho que é isso, né? Então, aí, com essas considerações aí, a gente conclui esse caso do Zuave, tá aí, fim do caso número 4. Vamos só dar uma, o que vem em seguida, não para hoje, mas só para a gente ter uma ideia. Ah, olha o homem aí, ó. Esse Aquele é que o foi cara. citado, né? Esse é o cara, o príncipe de. É aquele nome que você gosta de falar. Ah, Hohenlohe. vamos pesquisar onde é a cidade. A gente cita o país, a gente cita a região, vai dar. Ele falou que teve um. Acho que é aqui mesmo nesse artigo, aquele dia, não sei quem foi que ajudou a gente, acho que foi a Nélide, né? Foi. Que estava na Alemanha, né? Não sei o que lá na Alemanha, um príncipe, mas ao mesmo tempo ele era da igreja lá, né? Acho que era um sacerdote, se não me engano. Então, se tiver alguma coisa de alemão aí, o H normalmente é aspirado na pronúncia, seria Hohenlohe, mas é duro ficar falando isso, né? Eu prefiro falar Hohenlohe. Hohenlohe tá bom demais para mim. Eu já prefiro não falar nada, a gente pula essa palavra e pronto. O fulano aí, tá? O É, príncipe aí, pronto. esse príncipe aí, Príncipe H, é H, esse cidadão aí. esse mesmo. Bom, então, para a semana que vem, a gente já pode ir direto para esse caso, que esse aqui encerrou, né? Encerrou, a gente pode começar o outro, né? Então, a gente já começa direto no príncipe aí. André, suas palavras finais, meu amigo. Eu deixo aqui no meu quarto tem um médium curador agora, chama ar-condicionado. Tá quente aqui no interior de São Paulo, hein? Esse médio é muito bom. Esse vale a pena. Caro. É o único médium curador que a gente tem que investir bastante nele. Tem Mas que ele é pagar. bom. Tem que pagar a conta, né? Não, e ele mesmo é caro para comprar, né? Valeu, gente. Brincadeiras à parte. Obrigado a todos aí pela presença, pelo carinho. Que bom termos estudado mais um caso, né? E mais uma vez estudado a cura à luz de Allan Kardec. Um abraço a todos. Valeu, André. Um abraço para você. Um abraço a todos. Esses casos são ilustrativos, mas a gente percebe que, junto com a metodologia, junto com aquilo que era feito, para a gente sentir como é que o fenômeno se dava, aparecem também explicações, considerações importantes, que instruem, né? Então, esses casos são sempre muito bons de serem trazidos com calma, lidos devagarzinho, analisados. Acho muito produtivo isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, André. Grande abraço. Abraço a cada um que esteve conosco aí. Bom fim de semana e até, da minha parte, até quarta-feira no Livro dos Médiuns. Da minha também.